Eficiência não é sinônimo de beleza. Na Fórmula 1 isso fica bastante claro quando vemos carros com designs um pouco diferenciados. Fruto de mudanças nas regras ou não, as esquisitices nos carros nem sempre funcionam, mas servem ao menos para chamar a atenção. Aqui no canal já apareceu uma lista com os 5 carros mais feios da Fórmula 1, e muitos acabaram ficando de fora. Este é, na opinião do canal, o top 5 de carros mais feios a passar pela Fórmula 1, parte 2. Em 2007, a equipe Honda lançou seu modelo RA107 no Museu de História Natural em Londres, e a pintura era diferente de tudo o que já havia aparecido no grid. Sem patrocinadores estampados, o carro exibia terra com espaço ao fundo. Na asa traseira estava o endereço do site My Earth Dream, e a intenção era incentivar a conscientização ambiental dos fãs da Fórmula 1, expondo as preocupações ambientais da montadora. O carro em si não era feio, tanto que o modelo sem a pintura poderia tranquilamente ser visto como um dos carros mais bonitos do grid. O estranho nele era mesmo a pintura, especialmente sem os patrocinadores, uma exposição que é comum nos carros da categoria. Com ele, Jenson Button e Rubens Barrichello conseguiram o 5º lugar como o melhor resultado no ano, causando grande decepção no time, que não conseguiu repetir o bom desempenho dos anos anteriores. Para 2008, o carro ganhou uma nova pintura com mais superfície branca e verde. No começo do ano, o carro não era necessariamente feio, mas no decorrer da temporada, o modelo foi ganhando aletas e asas para tentar corrigir os problemas de nascimento. O carro era ruim e nenhuma correção o fazia melhorar. Dentre elas estão 2 aletas estilo chifre esperto do Santo Antônio e a famigerada asa de Dumbo instalada no bico. O resultado foi um só, 14 pontos e a venda da equipe ao final do ano. O Williams FW26 nasceu em um momento de mudanças, pelo menos no quesito aerodinâmico na Fórmula 1. Enquanto Schumacher dominava a categoria, nos carros algumas mudanças começavam a aparecer, e as equipes tentavam dar aquele salto extra de qualidade para ficar à frente das rivais. Os sidepods começaram a ser trabalhados ano após ano, as asas dianteiras começaram a ganhar mais curvas, e a disputa entre as fornecedoras Michelin e Bridgestone direcionava os planejamentos das equipes. Na Williams não foi diferente, e em 2004 a equipe resolveu tentar um bico que deveria causar não só uma revolução, mas também devolver o time à briga pela ponta. Deveria, mas não foi. A maior parte do carro por si só não é feia ou inovadora. Os sidepods com tractanas estavam ali, o formato habitual da época estava ali, mas o bico, esse era diferente. Ao invés de fazer como as outras equipes e colocar o chamado Shark Nose, com o bico alto apontando para frente como um avião supersônico, Patrick Head e o designer Gavin Fisher resolveram copiar outro animal no projeto. O modelo apresentava o que foi rapidamente chamado de bico de morsa, um nariz curto em comprimento, largo e com a asa fixada ao bico por meio de 2 grandes e longas aletas que lembravam os dentes do animal. Não bastasse isso, a asa dianteira apresentava uma curvatura estranha, quase uma ondulação. A ideia era simples, o nariz curto e as aletas deveriam dar espaço para um maior fluxo de ar entrando por aquela região, o que em tese maximizaria a eficiência aerodinâmica do carro, além de melhorar a questão de arrasto nas retas e a produção de downforce nas curvas. Na teoria a ideia era linda, mas quando o carro foi à pista a história mudou. Enquanto a Ferrari destruía a concorrência com o F2004, a Williams de Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya sofria para se manter como segunda força, enfrentando Renault e BR. No fim das contas, o carro rendeu apenas 2 pódios, no Canadá e Imola. A partir do GP da Hungria, a equipe passou a utilizar um bico reto, mais tradicional, e os resultados voltaram a aparecer. O Brabham BT34 foi um carro projetado por Ron Tauranak para a temporada de 1971 da Fórmula 1. Naquele ano, Brabham vendeu a sua parte do time para o projetista, que contratou Graham Hill para correr com seu carro. Então não é loucura imaginar que o BT34 era a aposta do time para o futuro. Isso é claro se o carro fosse bom. E não era. O modelo tinha uma asa dianteira cercada por 2 radiadores instalados em entradas de ar que juntas lembravam, tal como o Williams FW26, uma morsa, mas dessa vez sem os dentes. A asa, por sinal, ficava bem alta, o que dificultava na produção de downforce. O restante do carro lembrava mais um Fórmula 2 básico do que um Fórmula 1, e posteriormente o motor ganhou uma entrada de ar que lembrava um periscópio, seguindo o que as outras equipes utilizavam. Em Monza, a equipe decidiu retirar as asas para dar mais velocidade em reta, e o carro, que já era normalmente feio, ficava ainda mais horroroso com as garras de lagosta, como foram apelidadas as entradas de ar frontais, ficando ainda mais aparentes. O carro foi utilizado por Hill, Carlos Reutemann e Wilson Fittipaldi, e como melhor resultado conseguiu apenas um 5º lugar nas mãos de Hill.
Em 1974, a Matra se retirou de todas as competições automobilísticas e parte de seu material, incluindo carros, projetos e etc., foi comprado por Guy Ligier. Em 1976, o ex-piloto entrou na Fórmula 1 com o apoio da marca tabagista Gitanes. Com o projeto de Gerardo Caruge e motores Matra V12 reaproveitados, a Ligier competiu a sua primeira temporada com o modelo JS5, que seguiu o padrão da época, com chassi de alumínio, estrutura de colmeia e freios de aço. Jacques Laffite foi o piloto, e a equipe conseguiu bons resultados, incluindo alguns pódios. Mas no fim, o carro ficou conhecido mesmo pela entrada de ar abissal que ficava posicionada no Santo Antônio. Apelidado de Bule de Chá ou de Corcunda de Notre Dame, a gigantesca entrada de ar era inspirada nas entradas de ar de outros carros da época, como o Shadow DN7. Além da característica inescapável aos olhos, o carro era baixo e largo, com um bico e asa igualmente largos. Laffite pilotou o Bule de Chá até a quarta etapa do calendário, o GP da Espanha, em Jarama. Devido a uma mudança nos regulamentos e alguma dose de noção, o Bule foi removido e no lugar foi colocada uma nova entrada de ar, menor, mas igualmente feio. Foi após a mudança que os pódios vieram, e no fim a Ligier estreou na Fórmula 1 com 20 pontos e o quinto lugar no campeonato de construtores. No ano seguinte, a equipe permaneceu com o Laffite e com os motores Matra, mas dessa vez o carro foi mais convencional. Com ele, a equipe conquistou sua primeira vitória na categoria. 1996 foi um ano de mudanças na Fórmula 1 e na Ferrari. Além de novas regras para aumentar a segurança, a equipe italiana havia contratado o então bicampeão Michael Schumacher para a temporada. Na Ferrari, o alemão conquistou 5 de seus 7 títulos, dando à equipe um domínio nunca antes visto. Mas o primeiro ano não foi a perfeição esperada, isso em grande parte devido ao carro. Dentre as mudanças nas regras, uma dizia respeito ao tamanho da proteção para a cabeça dos pilotos no cockpit. A maioria das equipes explorou uma brecha que permitia instalar aparadores menores ao redor da cabeça do piloto, sem ferir a regra sobre o tamanho. A Ferrari não seguiu por esse caminho, e o seu modelo F310 acabou ficando com um cockpit terrivelmente estranho. Alto e volumoso, era como se a parte de fora do cockpit estivesse inchada. As esquisitices do carro não ficavam resumidas à proteção. Os sidepods não ficavam para trás no quesito feiura. As entradas de ar não ficavam coladas com o corpo do carro, ficando separadas dele por um espaço. O nariz, por sua vez, era baixo, semelhante ao usado pela maioria das equipes até 94. Quando a equipe resolveu seguir o restante do grid e utilizar o nariz mais alto, o carro ficou ainda mais feio do que antes. Por cima, o bico era reto, mas por baixo exibia uma curvatura estranha, que mudava na área onde a asa ficava fixada. Com o carro, Schumacher conquistou 3 vitórias e terminou o ano em terceiro, atrás das Williams de Hill e Villeneuve. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!